Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula 2, tá bom? Nós agora vamos entender como que funcionam as classes de endereço IPv4, tá bom? Então para isso eu construí aqui uma pequena tabelinha, onde eu tenho a nossa primeira coluna, certo? Que seria a classe do nosso endereço IP. Na segunda coluna eu tenho o valor do primeiro octeto. Na terceira coluna, tá bom? Eu tenho os bits que vão compor o primeiro octeto. Na quarta coluna eu tenho aqui os bits, tá bom? Que representam a parte de host, de acordo com a classe, a parte de rede. E aqui na nossa última coluna eu tenho a quantidade de hosts possíveis por subrede. Vamos entender o que cada coluna dessa significa. Os endereços do tipo IPv4 eles são divididos em 5 classes. Classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Lembrando que a classe D e classe E nós não utilizamos no nosso dia a dia, tá bom? São classes reservadas, tá bom? Classe D reservada para multicast e a classe E ela é experimental, tá bom? Então vou deixar essas duas aqui fora do nosso contexto porque não faz sentido, nós não vamos utilizar, tá bom? No nosso dia a dia, então vamos fazer atenção somente para a classe A, B e C, ok? E vamos perceber como é fácil você identificar a classe de um endereço IP só em você bater o olho nele. Bom, você olhou para aquele endereço, você já sabe que aquele endereço ele é classe A, B ou C. Tá bom? Para isso, nós utilizamos o seguinte. Vamos colocar aqui aquele nosso endereço 92.168.0.20. Okay? Então, eu preciso descobrir qual a classe desse endereço IP. Tá bom? Lembrando que a classe ela só existe se a máscara for padrão, tá bom? A partir do momento que nós dividimos um endereço IP em subrede, ele deixa de ter classe, tá bom? Mas vamos partir do princípio que nós estamos trabalhando aqui sempre com endereços IP, utilizando máscara de subrede padrão, ok? Então, olhei para esse endereço, para esse número, certo? Que foi apresentado, e eu não sei, eu quero descobrir qual é a classe desse endereço. Primeira coisa que você faz, você ignora os últimos octetos, os 3 últimos, tá bom? Você faz de conta aí que eles não existem, tá bom? Você vai deixar eles aqui de lado. Então, esses endereços não existem. Vou me preocupar somente com o meu primeiro octeto, ok? Minha preocupação vai ser exatamente esse primeiro octeto, o do primeiro campo, ok? Então, dito isso, você pega esse valor e vai fazer uma comparação, certo? Você vai olhar para esses valores que eu coloquei como referência, tá bom? Se o valor apresentado no primeiro octeto ele estiver no intervalo, certo? De 0 até 127, ok? Você já sabe que aquele endereço IP é um endereço IP de classe A, bom? Então, o primeiro octeto assumiu um desses valores, certo? Entre 0 e 127, você já sabe que é um endereço de classe A. Então, esse valor aqui é um 92. E ele está acima do 127. Então, já sei que esse endereço não é classe A. Vou para a minha classe B. Então, se os valores no primeiro octeto, lembrando, somente no primeiro octeto, tá bom? Estiverem entre 128 até 191, quer dizer, 128, 129, 190, qualquer valor, tá bom? Nesse intervalo de 128 a 191, isso já indicaria para mim que esse endereço IP seria de classe B. Então, se nós observarmos, ele é 192, ele é maior que o 91. Então, ele não é o endereço IP de classe B, ok? Não é classe B. Vamos para o nosso próximo. Então, nossa classe C. Se os valores estiverem entre 192 e 223, ok? Se assumir esse intervalo, eu já sei que aquele endereço IP se trata de um endereço IP de classe C. Então, olhando aqui para o nosso exemplo, que é 192.168.0.20, tá certo? Eu já tenho aí a minha resolução completa. Eu já sei que esse endereço IP se trata de um endereço de classe C, tá bom? Endereço de classe C. Então, se aqui tivesse, por exemplo, o 80, né? Esse primeiro octeto fosse um 80.90.10. Qualquer coisa,
toda essa sequência dos últimos campos não importam para discutir, tá bom? Qual seria aquela classe. Esqueçam esses 3 campos. Pode fechar os olhos para ele. Observe só o primeiro campo. Então, se o meu primeiro campo é um 80, então já olho aqui para a minha tabela de referência. 80 está entre 0 e 127, então esse endereço já seria de classe A. Se ao invés de 192, nós tivéssemos 191, ok? Já seria um endereço IP de classe B, porque o primeiro octeto se encontra nesse intervalo, tá bom? Então, 180, 170, não importa. Se estiver entre 128 e 191, seria classe B, tá bom? Então, memorizem isso, porque isso é muito importante para calcular a subrede. Vocês devem ter notado que eu coloquei um asterisco, bom, 2 asteriscos aqui no 127. Eu coloquei essa observação para que você entenda que o 127 ele não é utilizado, tá bom, em nenhuma subrede, tá bom? Então, se você encontrar o endereço 127.0.0.1, por exemplo, você já sabe que aquele endereço ele se trata de um endereço de loopback, tá bom? Ele não é um endereço utilizado normalmente para endereçar nenhum tipo de rede, tá certo? Então, esse endereço ele é um endereço reservado. Então, começou com 127, você não utiliza aquele endereço, tá bom? E eu coloquei aqui, para que você entenda um pouco melhor o porquê desses valores, de 0 a 127, de 128 a 191, de 192 a 223, tá bom? Inclusive, também fiz essa referência aqui na classe D, né, que vai de 224 até 239, classe E de 240 a 255. Porque é o seguinte, os bits que estão marcados aqui de vermelho, tá bom? Indicam a formação binária, tá bom? De cada valor desse. Então aqui o 0, por exemplo, em binário, como vocês viram na nossa aula anterior, tá bom? O 0 seria todo composto por bits zeros. Aqui eu tenho ele em decimal e aqui seria esse valor em binário, tá bom? E aqui eu tenho o 127 em binário, tá bom? O primeiro octeto é 0 e os demais seriam tudo bit 1. Então seria a formação binária, tá bom, desses valores, ok? Então, no endereço do tipo classe A, tá certo? Você sempre vai ter o primeiro bit como 0. Então isso também é uma regra que você pode memorizar para o resto da sua vida, tá bom? Você pode memorizar isso para a sua vida toda. Eu coloquei aqui a observação que os bits em vermelho eles não mudam dentro daquela classe, tá bom? Então, o endereço de classe A sempre o primeiro octeto vai começar com 0, sempre. Bom, já no endereço IP do tipo classe B, ok? Os 2 primeiros bits nunca vão ser diferentes de 1 e 0. Bom, sempre esses 2 primeiros bits vão ser 1 e 0. É justamente essa combinação fixa, certo? Que vai determinar os valores que vão bater entre 128 e 191, tá bom? Então, se eu não utilizo esse bit aqui, por exemplo, que é o bit 64, eu nunca vou ter um valor maior que 191, tá bom? E como o meu primeiro bit é o 128, ele já é obrigatório, eu nunca vou ter um valor menor que 128 no endereço de classe B. Tá bom? Isso é uma lógica muito simples até de se entender, tá bom? Mas é importante que se diga para que você realmente entenda de uma vez por todas todo esse mistério, né, por trás de cálculo de subrede, né, que para muita gente isso ainda é um bicho de 7 cabeças, tá bom? E ao final vocês vão ver que é simples até demais. Da mesma forma, com o nosso endereço de classe C, os 3 primeiros bits nunca vão ser diferentes de bit 1, 1, 0. Tá bom? Então, os 3 primeiros bits, os mais da esquerda, sempre vão ser esses valores em binário. Tá bom? Sempre. No endereço de classe C. Então, endereço de classe A, o primeiro bit sempre vai ser 0. Endereço de classe C, os 2 primeiros bits sempre do primeiro campo, tá bom, pessoal? Não esqueçam desse detalhe. Isso é sempre do primeiro octeto, tá bom? Do primeiro octeto do IP, somente desse campo aqui, ó. Os demais não importam, os demais não tem bit fixo, eles podem variar, tá bom, de acordo com o IP que você escolheu para utilizar. E aqui, no nosso IP de classe C, vai ser 1, 1, 0, os 3 primeiros bits. IP de classe D sempre vai ser 3 bits 1 e 1, 0, são fixos, tá bom? E no endereço de classe E, os 4 primeiros bits também são fixos com o valor 1, tá bom? Então, lembrem disso, nunca esqueçam dessas regrinhas, que elas são muito importantes
para nós podermos estar realizando aí os nossos cálculos de subrede, e sem cometer nenhum tipo de erro, e assim, de uma forma muito simples, muito fácil, tá bom? Outra regrinha que vocês também têm que memorizar sobre as classes de endereço IPv4 quando utilizam a máscara padrão, tá bom? Então, sempre no endereço do tipo classe A, vou colocar aqui um exemplo, 10.0.0.0, por exemplo. Então, aqui nós já sabemos, só em olhar para o primeiro octeto, que esse endereço se trata de um endereço IP de classe A. Como que eu sei disso? Classe A, o primeiro octeto deve estar entre 0 e 127. Então, o 10 se enquadra nesse contexto, portanto, o endereço de classe A. Bom, então, no endereço de classe A, bom, sempre o primeiro octeto ele representa a rede, tá bom? Então, vamos supor que você vai montar uma rede utilizando endereços do tipo classe A. Todos os computadores que vão fazer parte da mesma rede devem ter o primeiro octeto igual em todos eles, tá bom? Isso é o que vai identificar, né, fazer com que todos aqueles hosts façam parte da mesma rede. Então, se eu tenho 3 computadores, por exemplo, e eu coloco o primeiro com 10 no primeiro octeto, o segundo com 10, e eu modifico esse primeiro octeto no terceiro host, por exemplo, eu coloco um 11, um 12, um 70, aquele computador específico, ele faz parte de um endereço de classe A, certo? Porém, é uma outra rede classe A, tá bom? Ele não vai conversar com os dois que começam com 10. Então, exemplificando aqui, eu tenho um computador 10.0.0.1, por exemplo, eu coloco um segundo com 10.0.0.2 e coloco um terceiro com 56.0.0.3. Todos esses 3 endereços aqui, todos eles são classe A, tá bom? Porque o primeiro octeto está entre 0 e 127. Porém, esse endereço IP vai conversar com o computador que está utilizando o segundo. Esse não vai conversar com os 2 primeiros, porque esse terceiro faz parte já de uma terceira rede classe A, tá bom? Então são redes de classe A diferentes, porque o primeiro octeto está diferente entre eles, tá bom? Então eu marquei isso aqui, ó, como rede, tá bom? Então você já sabe que endereço IP de classe A, somente o primeiro octeto é o que identifica a rede a qual fazem parte um determinado grupo de hosts, tá bom? E o que é um host? Um host é um computador na rede, um equipamento, né, que vai receber um endereço IP, pode ser um notebook, um celular, uma TV, tá bom? Que tem suporte rede, conexão de rede, tá bom? Qualquer dispositivo aí que possa ser endereçável com IPv4 é um host numa rede, tá bom? E aqui, ó, os 3 últimos campos, né, no endereço de classe A são destinados aos hosts. Quer dizer que todos esses 3 campos aqui, ó, eles podem variar, tá bom? Identificando exclusivamente aquele host naquela rede. Então, se eu vou montar uma rede utilizando essa faixa de endereço classe A, tá bom? O primeiro octeto tem que ser obrigatório em todos eles, tem que ser igual. No campo de host é diferente, eu não posso ter nenhum host com essa numeração da parte hosts igual, idêntica, tá bom? Se você fizer isso, colocar a parte de rede igual em todos os computadores e repetir a parte de host em 2 ou mais computadores, vai acontecer o que nós chamamos de conflito de endereço IP, tá bom? E aí você vai passar a ter algum tipo de problema naquela rede, a comunicação desses hosts não vai funcionar corretamente, e aí você vai ter uma rede mal configurada, tá bom? Então, no endereço de classe A, somente o primeiro octeto identifica a rede. Os últimos 3 campos podem variar de 0 a 255, tá bom? Em qualquer um deles, para identificar aí exclusivamente cada host na rede. E utilizando uma única faixa de endereços IP do tipo classe A, tá bom? Se eu utilizar aqui a faixa 10, por exemplo, tá bom? A variação nesses 3 últimos octetos, certo? Me possibilita essa quantidade de hosts na rede. 16.777.214 hosts, tá bom? Então a rede classe A é a rede que mais comporta hosts, tá bom? Então a capacidade maior, porém a quantidade de redes possíveis é menor, tá bom? Já no endereço de classe B, nós temos aqui os 2 primeiros octetos, tá bom? Que identificam a rede. Então eu poderia ter aqui, por exemplo,
172. 172. Então aqui já é um endereço de classe B, porque o meu primeiro octeto está no intervalo entre 128 e 191, ok? Então isso indica que é um endereço de classe B. E obrigatório, tá bom, no endereço de classe B, se eu preciso que 2 ou mais computadores fiquem em rede utilizando classe B, eu devo lembrar que os 2 primeiros octetos classe B são rede. Então, se eu pretendo configurar uma rede utilizando classe B e escolher a faixa 172.0, eu devo lembrar que 172.0 deve se repetir em todos os computadores da mesma rede, tá bom? Se eu modificar qualquer um desses dois campos, por exemplo, colocar aqui um 172.1, esse computador não iria conversar com esse, porque aqui a rede 172.0 e aqui já seria a rede 172.1, ok? Os últimos dois campos eles variam para identificar os hosts, tá bom? Então aqui eu teria essa parte aqui para a rede, ok? Essa parte aqui para a rede. E a variação nesses dois campos de 0 a 255 em ambos os campos, tá bom? Para compor o nosso endereço de host. Então, em um endereço de classe B, como nós só temos esses dois campos para alternar a variação de números, ele me possibilita 65.534 hosts, tá bom? Em cada rede de classe B. No nosso endereço IP de classe C, tá bom? Nós temos os 3 primeiros octetos que são para a rede. Então, o endereço 192.168.1.0, por exemplo, tá bom? Seria uma faixa de endereço classe C. Eu sei disso porque o primeiro octeto está entre 192 e 223, classe C. E aqui eu já sei que os 3 primeiros octetos identificam a minha rede. Então, se eu vou montar uma rede utilizando IP de classe C, eu devo lembrar que eu tenho que repetir esses 3 primeiros campos em todos os computadores que vão fazer parte da mesma rede. Vou variar, tá bom, apenas aqui no último campo, olha, que é o campo de host, tá bom? Esse campo deve ser diferente para qualquer um host na rede. Ok? Ok, pessoal? Então, dessa forma, eu acredito que agora vocês já conseguem identificar uma classe de endereço IP, tá bom? Quando ela utiliza a máscara padrão, de uma forma muito fácil, muito simples, muito clara. Basta olhar para essa tabela e entender ela um pouquinho, memorizar esses valores, que esses valores também são padrão, eles não vão mudar nunca, tá bom? Vão ser sempre essa mesma referência. Espero que todos tenham gostado. Colabore aí, né, dando aí o seu joinha, se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Grande abraço a todos e até lá.